Cumprimentos amados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da classe de adultos da nossa escola dominical, lições da CPAD, que tem como assunto principal durante esses próximos 3 meses a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia é a nossa lição inicial. Nosso tema geral da nossa lição é a supremacia das Escrituras. Estaremos falando sobre assuntos como a inerrância, a inspiração, inspiração, inerrância e também a infalibilidade da palavra de Deus. Então, queridos, nosso trimestre inicial do ano de 2002 está riquíssimo, Temos um assunto esplendidamente maravilhoso e todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e, evidentemente, não poderíamos chegar a esse ponto sem o conhecimento genuíno da sua preciosa e poderosa palavra. Nós estaremos fazendo a nossa leitura aqui do texto áureo. Nosso texto áureo nós encontramos no Salmo 119, versículo 1, que nos fala do seguinte modo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, ditosos, felizes, abençoados, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Uma referência clara à palavra do nosso Deus. A nossa verdade prática nos diz que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Isso é muito importante. Por isso que nós devemos conhecê-la com afinco, com profundidade, para que a gente possa ter a nossa fé cada dia mais acrescentada, solidificada. Nossa leitura bíblica em classe, nós estamos aqui com o texto no Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. Veja que há uma repetição, muito presente aqui nesse texto, O versículo 1 fala sobre andar na lei do Senhor, o versículo 2 fala sobre guardar os testemunhos de Deus, o versículo 3 fala sobre andar no caminho de Deus, e não tem como a gente andar no caminho de Deus sem conhecer o caminho, e não tem como conhecer o caminho sem ser através da palavra do Senhor. O verso 4 fala que Deus ordenou os seus mandamentos para que diligentemente nós pudéssemos observar, O verso 5, ele está expressando o desejo de que os seus caminhos, fossem dirigidos pelos estatutos, do Senhor. No verso 6, ele disse que não ficaria confundido, não fica confundido, atentando, para os mandamentos de Deus. E no versículo seguinte, nós temos aqui o versículo de número 7, 7, isso. Ele disse: louvar-te-ei com retidão de coração. Veja que a retidão de coração está presente quando está presente também a observação, a palavra de Deus, a observação ao juízo do Senhor. E o versículo 8 é concluído dizendo: observarei os teus estatutos, Quer dizer, eu guardarei, ou então
cumprirei. Então é de fundamental importância, né? O salmista, ele deixa para a gente aí um exemplo de vida extraordinário. Mas vamos dar início aqui à nossa introdução. A autoridade da Bíblia, estaremos tendo essa palavra autoridade como uma palavra central nessa lição. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem é o autor da Bíblia Sagrada, o autor da palavra de Deus? O próprio Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. A origem da Bíblia é a revelação divina. A origem da Bíblia, o apóstolo Pedro está enfatizando que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens. Ele diz que não é de particular elucidação humana, mas a origem é no próprio Deus. Mas é questionável, Você pode dizer, não, pastor, mas é questionável porque a Bíblia é escrita por homens, A Bíblia é escrita por seres humanos que, evidentemente, são falíveis. Muito bem. Eu já falei em algumas pregações e eu torno a repetir que seria estranho se a Bíblia fosse escrita por outro ser, de uma outra espécie. Por exemplo, o animal irracional. Agora, imagine um animal irracional escrevendo, fazendo uso da pena, e o tinteiro para escrever alguma coisa. Seria bem estranho. Se não foi difícil para Deus chegar ao ponto, de abrir a boca de uma jumenta para falar com o profeta, agora imagina se seria difícil para Deus usar seres humanos que Ele criou com imagem, com a sua própria imagem, conforme, aliás, sua própria imagem e semelhança. Imagina se seria difícil para Deus usar a você, usar a mim, usar os seres humanos que estão aqui na terra, colocados especialmente pelo próprio Deus, para escrever algo que serviria para gerações futuras. Não haveria dificuldade nenhuma nisso, porque a escrita da palavra de Deus, ela não aconteceu pelo pensamento particular do homem. Paulo está fortalecendo que a mensagem bíblica veio do alto, veio de Deus. Isso a gente vê em 2 Timóteo 3,16, a gente vai procurar ver se consegue colocar para os amados aparecer o versículo aí na tela. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Por exemplo, vamos só a título de exemplo, dar uma olhada aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Olha só, que coisa interessante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E frequentemente a gente escuta ou lê na Escritura o Senhor dizendo assim para João: escreve. Entende? Escreve, ou seja, a palavra revelada de Deus ao homem, Deus fez que o homem escrevesse o que nós temos em mãos hoje, que é apta para instruir, para corrigir, para redarguir, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus sejam plenamente aperfeiçoados na presença do Pai. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Nós já citamos Apocalipse 1, verso 1, portanto as Escrituras são revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Por que a Bíblia tem autoridade? Porque a sua origem é no próprio Deus. E por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. A declaração de fé
das Assembleias de Deus professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Nós temos aqui alguns exemplos da maneira que Deus se revela para a humanidade. Primeiro é conhecido como revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade soberana. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Capítulo 1, verso 18 ao 21 de Romanos, está nos falando a respeito dessa palavra. Deixa eu pegar aqui para me ler para os irmãos. Romanos 1, verso 18, que nos diz da seguinte forma: porque do céu se manifestaria a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele deram graças, antes em seus discursos se desvaneceria, o coração insensato se obscureceu. Entende? Quando há insensatez, o homem desconhece a Deus. O coração se obscurece e ele não acredita na revelação geral, nem Deus se revelando na história, nem quando Deus se revela através do universo, enfim. Ele ignora todas as formas de revelação. Nós temos aqui dentro da revelação geral, o Senhor se revelando também no ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Capítulo 1, verso 26, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e mesmo após a queda, ainda existe, na gente uns resquícios aí da imagem de Deus. Inteligência, capacidade de escolha, capacidade de escolher entre o bem e o mal, tudo isso está impregnado na gente. Nós já vimos a revelação, a origem da Bíblia, nós vimos aqui a revelação geral, que é quando Deus se revela na história, no universo e também no ser humano, e temos agora a revelação especial. Se por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conselho acerca de Deus, a revelação especial fornece redenção para os perdidos pecadores. É aqui onde nós contemplamos, a residência do grande amor, compaixão, bondade e misericórdia de Deus. Porque, conforme diz Colossenses 1, verso 9 ao 14, vou pegar esse texto aqui, Colossenses 1, verso 9 ao 14, vai dizer o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória,
em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Veja que agora a revelação especial de Deus revela-nos o caminho perfeito de Deus de acesso à sua presença, que é o sangue do seu Filho. Isso é conhecido através das Escrituras. As Escrituras previram de que isso aconteceria, aconteceu e agora elas testificam que aconteceu. E quando o homem crê nessa revelação, ele é purificado de toda maldade, de toda culpa e tem livre acesso à presença do Senhor. Então, essa revelação ela é completamente, é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo, na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras sagradas. Por exemplo, João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 5,39 está escrito que a palavra testifica de Jesus. Então vemos a revelação de Deus especial através da Escritura. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo, como está em João 20:31, falando acerca dos sinais. João disse assim: estes, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós concluímos esse primeiro ponto dizendo que a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, se revela no universo, se revela também através dos seres humanos, através da maneira que Deus nos criou, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Nosso segundo capítulo nos fala sobre evidências da autenticidade da Bíblia, evidências internas. A palavra autenticidade tem a origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu vou fazer essa leitura aqui para os amados. 2 Timóteo 3,16 nos diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir ou argumentar, redarguir é argumentar, para corrigir, para instruir em justiça. Se nós queremos, por exemplo, se nós temos sede e fome de justiça, a Bíblia Sagrada é a fonte para que você possa ser instruído naquilo que realmente agrada o coração de Deus. Dentre as evidências internas, destacam-se, por exemplo, primeiro, a unidade e consistência, a ação do Espírito Santo, profecia de eventos futuros. Vamos ver, dentre as evidências internas, a primeira que se destaca, a unidade e consistência. No período de aproximadamente 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. Por cerca de 40 pessoas, de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias completamente diferentes uma da outra, abordam-se centenas de temas diferentes um do outro, porém, temas que se harmonizam. Temas que se harmonizam. Em quais línguas a Bíblia foi escrita? Em hebraico, com algumas porções em aramaico, no Antigo Testamento, e
no grego, principalmente aqui o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós temos aqui que, apesar de todas as implicações, né, que envolveram a construção da Bíblia, o conteúdo bíblico é consistente, os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Segunda evidência interna, a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, agindo como a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, conforme diz Hebreus 4, verso 12. Como, por exemplo, podemos citar também os discípulos no caminho de Emaús. Eles iam conversando ali, Jesus os acompanha, começa a conversar com eles, e eles sentiam a palavra ardendo no seu coração. Então, aquele que aceita a mensagem da palavra de Deus, experimenta o quê? A chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação de Deus. Terceira evidência, profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade bíblica. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, que nasceu de Maria sem que ela conhecesse o homem, sua morte na cruz, que também se cumpriu, o fato de ele ensinar por parábolas também tinha sido profetizado, e ele ensinou por parábolas. O local da sua sepultura também havia sido profetizado pelo profeta Isaías. A sua ressurreição exatamente também tinha sido profetizado, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Enfim, quando falamos de profecias, aí o número de profecias já cumpridas são enormes, e o melhor, todas elas com precisão. Agora nós temos as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por exemplo, por vezes essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não erra naquilo que ela diz. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. As descobertas arqueológicas são impressionantes a precisão, a exatidão com que vai se descobrindo coisas que corroboram, que testificam de que o que está escrito na Bíblia realmente é verdadeiro. Então, a nossa sinopse do tópico 2 diz que a Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé. Ou seja, no que eu devo repousar a minha fé? Nos ensinamentos da Bíblia. Mas quanto à minha prática diária de vida, no que eu devo me respaldar ou tomar como exemplo, seguir? Qual regra devo seguir? Está na Bíblia. A declaração de fé das Assembleias de Deus professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável, como já lemos, através da palavra hoje. A nossa comunhão com Deus e com o próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação, nem tampouco para o nosso crescimento espiritual.
significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, testificas de que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Apocalipse 22, e versos 18 e 19, está inclusive trazendo um alerta de que não se deve acrescentar, nem se deve diminuir da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo, que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha, conforme diz Jeremias 23 e 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. É impossível que algo ou alguém consiga impedir que Deus cumpra aquilo que Ele falou. Nós temos, por exemplo, Isaías 55, verso 11. Vou pegar aqui esse texto rapidinho. Isaías 55, e versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, ela se cumpre. O seu poder, o poder da palavra de Deus, também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Podemos ver isso, por exemplo, 2 Coríntios 10, verso 4 e verso 5. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada, capaz de penetrar o mais íntimo do ser, ao ponto de separar juntas e médulas e discernir os pensamentos e as intenções dos corações, conforme diz Hebreus 4, verso 12. E outro exemplo extraordinário do poder da palavra de Deus, nós encontramos aqui em Mateus, capítulo 4, verso 4, 7 e versículo 10. Quando Jesus estava ali no deserto, terminando o seu período de jejum, foi tentado pelo diabo. O próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. O inimigo não pôde contra-argumentar o que a Bíblia diz. Entende? Porque é a palavra de Deus. É tremendo o poder da palavra do Senhor. Mas qual o propósito da Bíblia? A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Ou seja, veja que o propósito da Bíblia é nos revelar Jesus e nos atrair a Jesus. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não pode ser, nem nunca será relativizada. Ela é o que ela sempre foi e o que sempre será. Pois seus valores são absolutos. A palavra de Deus não muda quanto à questão dos valores aí, dos códigos morais, como o homem, como a mulher deve se portar. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade, propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Concluímos dizendo que as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade,
de Cristo e das Escrituras. Eu quero, inclusive, exortar os amados, você que tem sua Bíblia em casa, não desperdice esse tesouro. Não deixe de ler sua Bíblia diariamente. Todos os dias, se alimente de uma porção desse pão maravilhoso. Tua alma vai agradecer, viu? A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e também por evidências externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Encontramos Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, a Bíblia foi escrita para revelar Jesus à tua vida, para que nele crendo você não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe tua vida, teu coração. Até a próxima aula em nome de Jesus de Nazaré.